A Mercedes, após 2 vitórias na Fórmula 1, viu que seu plano um tanto quanto peculiar de atualizações está funcionando como nunca. Na verdade, o time de Brackley mudou bastante a forma de fazer atualizações nessa temporada, já que eles começaram a colocar novos processos em seu regimento para fazer atualizações. Basicamente, eles mudaram o conceito sobre como fazer atualizações. Por isso, o time de Brackley, ao invés de fazer uma grande atualização com o intuito de ganhar muito em cima de uma só grande mudança, eles decidiram fazer diferente, já que agora, eles só estão fazendo e focando em pequenas atualizações em todas as corridas. Dessa forma, eles não precisam aprender mais sobre o carro, processos esse que era muito frequente nas produções da Mercedes, e o movimento é muito mais previsível, já que se não der certo, eles só trocam aquela peça ou aquela especificação. Por isso hoje, as atualizações da Mercedes estão muito mais certeiras e específicas, pois eles estão sempre agindo no ponto certo, e se não funcionar, eles mudam a rota, pois a atualização é pequena na evolução, mas também é pequena em caso de erro. Com esse pensamento, eles corrigiram o maior erro da Mercedes nesse regulamento de efeito solo, que foi a falta de correlação dos simuladores com os dados da pista, pois a toda mudança que a Mercedes trazia para o carro não funcionava da forma devida, já que os dados estavam incorretos. Com a chegada de James Allison, as coisas estão sendo tratadas mais na racionalidade do que nos outros anos. James já esperava esse salto de qualidade. Confira o que ele disse, abre aspas. Um grande foco tem sido melhorar o imprevisível eixo traseiro do carro anterior, que os pilotos muitas vezes reclamavam, disse ele. Trabalhamos nisso para tentar criar um carro que os tranquilize. No início de uma curva, quando você freia forte e faz a curva, a traseira precisa parecer sólida como uma rocha. Então, à medida que você chega ao ápice, o carro precisa se sentir cada vez mais ágil e ansioso para virar. Temos tentado incorporar isso. Também trabalhamos duro para criar um carro menos arrastado e para agregar desempenho nas curvas, disse ele. Também houve algumas tarefas de limpeza em áreas nas quais tínhamos espaço para melhorias, incluindo o efeito DRS e o desempenho dos pit stops. Sempre fomos muito bons em entregar um pit stop com regularidade, em um tempo repetível, o que é fundamental. O tempo repetível em que conseguimos fazer nossos pit stops ainda foi 3 a 4 décimos mais lento que o das melhores equipes. Então, esperamos que tenhamos caminhado na direção certa. Um novo chassi e uma caixa de câmbio eram padrão para todos os anos, antes dos limites de custo, e haverá várias outras equipes que fizeram as duas coisas em um único ano, disse ele. Mas o limite de custo força você a escolher suas batalhas, e não há dúvida de que ter uma nova carenagem externa e, ao mesmo tempo, ter um novo chassi são 2 grandes projetos que vão ocupar uma parte do nosso poder de fogo disponível. Foi isso que fizemos este ano. Isso significa que em outras partes do carro não tentamos nos reinventar, mas permitiu-nos realizar alguns grandes projetos sem gastar muito e acreditamos que está é uma boa e importante utilização dos nossos esforços. Quase nenhuma mudança de acerto foi feita entre o TL3 e a sessão de classificação, disse Allison no vídeo de debriefing da Mercedes. Claro que tiramos combustível e aumentamos a potência do motor, mas nenhuma alteração significativa no acerto, pois acreditávamos ter encontrado uma boa janela no TL3. Porém, estamos começando a ver um padrão surgir. Na maioria dos finais de semana, temos um período em que nos sentimos bem com o carro, confiantes, mas nas sessões que importam, na classificação e na corrida, o desempenho cai. Se tentarmos traçar esse padrão, a correlação mais forte que podemos fazer no momento é que a competitividade cai quando a pista está quente, o dia está mais quente, e consequentemente, a temperatura dos pneus sobe. Os nossos melhores momentos foram todos em sessões mais frias, o que nos dá algumas pistas sobre o que precisamos fazer daqui para frente. O design de qualquer carro é um processo iterativo e longo. Isso remonta ao ano passado. Um carro novo permite à equipe fazer alterações maiores que não são possíveis durante o ano. Estas são decisões tomadas durante o verão anterior. Mas a abordagem principal permanece inalterada de ano para ano, e é tentar lidar com as coisas que você identificou como pontos fracos em seu carro atual. Essas fraquezas são reveladas de forma mais nítida quando a competição começa. Mas já no início do ano você tem uma ideia razoavelmente boa de qual pode ser o tendão de Aquiles de um carro. A partir daí, trata-se de equilibrar o trabalho para melhorar este ponto e desenvolver o que funcionou bem. Você olha para os recursos disponíveis em diversos departamentos e faz com que eles concentrem suas atenções na solução dos problemas. Com o passar do tempo,
você pode começar a tirar cada vez mais pessoas do carro atual e desviar seus esforços para o próximo. Um novo chassi e uma caixa de câmbio eram padrão para todos os anos, antes do limite de custo. E haverá várias outras equipes que fizeram as duas coisas em um único ano. Mas o limite de gastos força você a escolher suas batalhas, e não há dúvida de que ter uma nova carcaça externa e, ao mesmo tempo, ter um novo chassi são dois grandes projetos que vão ocupar uma parte do nosso poder de fogo disponível. Foi isso que fizemos este ano. Isso significa que em outras partes do carro não tentamos reinventar a roda, mas permitiu-nos realizar alguns grandes projetos sem gastar muito e acreditamos que está em uma boa e importante utilização dos nossos esforços. Já Toto Wolff, já um pouco mais animado do que o projetista britânico, afirmou que a Mercedes agora quer lutar nas cabeças e vencer corridas, como a Red Bull e McLaren. Confira o que disse o chefe austríaco, abre aspas. Houve um momento em que, liderado por James Allison, diretor técnico, de repente os dados fizeram sentido e veio à tona a razão da lacuna para os nossos adversários. O principal foi a forma como equilibramos os carros e como trazemos os desenvolvimentos. Não foi uma asa dianteira milagrosa, e sim o equilíbrio que alcançamos. Estamos encontrando desempenho, colocando no carro e isso se traduz em tempo de volta, disse Wolff. E esse definitivamente não foi o caso nos últimos 2 anos. Há mais por vir em termos de desempenho. Estamos trazendo atualizações para Budapeste e Spa. Mas por outro lado não devemos nos deixar levar, não há milagres. Tivemos uma vitória na semana passada, nos beneficiamos do emaranhado entre Max Verstappen e Lando Norris, mas tivemos ritmo real, dava para ver. George estava na liderança e quase em todas as condições estávamos lá. No fim de semana passado não estávamos longe, disse ele. Quando você olha para a diferença que eles tinham antes da batida, era de cerca de 2 décimos por volta, e é o mais próximo que estivemos em muito tempo, em uma pista da qual não costumamos ir bem há muitos e muitos anos. Isso meio que nos deu dicas de que estávamos melhorando muito. Honestamente, não pensamos que seria Silverstone porque quase não havia quase nada novo para colocarmos no carro. Esperávamos mais de Budapeste e Spa. Tínhamos um médio, ressaltou. Foi muito simples para nós. Não acreditávamos que o pneu duro fosse o pneu certo. Em retrospectiva, provavelmente a ordem correta de prioridade seria médio, duro e macio, ou seja, escolhemos o pior pneu. Mas acho que o nível de degradação dos nossos pneus foi bom em comparação com os McLarens e isso garantiu a vitória. Na última corrida, a Mercedes se destacou bastante justamente por ter feito uma nova suspensão dianteira. Essa suspensão deixou o carro menos rígido nas curvas, dessa forma, melhorando o aquecimento dos pneus, ajustando o senso de limite dos pilotos, e assim ganhando alguns décimos de segundo. Mas e você, fã de Fórmula 1? Acredita que a Mercedes vem para vencer as próximas corridas e ser a próxima a lutar por vitórias frequentemente? Diga sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Considere se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.